Fala aí, irmão. Beleza? Bom dia pra você, boa tarde ou boa noite, independente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe quem é esse cara aqui? Temidin. Temudin. Temidin, dos quanto? Sabe quem é esse cara aí, irmão? Deveria saber. Vem cá que eu vou te contar um pouquinho sobre quem foi Gengis Khan. Eu sou o castigo de Deus. E se você não cometeu grandes pecados, Deus não enviaria um castigo como eu. Era o que Gengis Khan costumava dizer a seus inimigos. Nascido em 31 de maio de 1162, nas montanhas quente, tá aqui, na Mongólia, nasceu Temujin, o que a gente conhece hoje como Gengis Khan. A história principal de Gengis Khan a gente já conhece: o militar, o guerreiro, o assassino Gengis Khan. Não posso falar essa palavra. Bom, ele era filho de uma pessoa que ele chamava de Lasugai. Tá aqui também o nome. Lasugai, quem era? Ele era chefe da tribo dos Kiata. Se eu não me engano, é o nome Kiata Bordigin. Bordigin. Não sei, mas é por aí. Não repara, cabelinho arrumadinho, que eu acabei de tomar um banho pra dar uma relaxada, porque o papo tá me empolgando aqui, tá? Então, continuando. Lasugai, o pai de Gengis Khan, né? Ele era chefe da tribo dos Kiata, como eu acabei de dizer. E aos 13 anos, Gengis ficou órfão, né? Seu pai faleceu, correto? E ele ficou órfão, né? Ele não teve a hospitalidade que ele esperava ter da tribo dele. Da tribo que o pai dele governava, certo? Aí, uma observação. Gengis Khan tinha um casamento agendado, não sei se é assim que fala, marcado ou, sei lá, agendado, desde que ele tinha 8 anos de idade com a Bort. Vou estar deixando por aqui também, a Bort. Mas isso é só um detalhe, anota isso aí que vai fazer sentido depois. Então, Gengis Khan não teve a hospitalidade que ele esperava da sua tribo. Então, com isso dele não se sentir acolhido, né, se sentir abandonado pela tribo dos Kiata, isso causou nele um sentimento de frustração, é óbvio. Ele era um adolescente, né? Agora nós vamos voltar àquela informação ali da Bort. Lembra que eu falei? Então, agora entra essa informação. Em 1179, certo? Quantos anos ele tinha em 1179? 62? 10? Ah, sei lá, tá aí, por aí. Então, em 1179, ele casou com a Bort. Aí, corrigindo, o casamento dele é agendado desde que ele tinha 9 anos, tá? 9 anos. Agora o filho chora e a mãe não vê. Depois que o Temidi se casou com 17 anos com a Bort, aí ele começou a expansão de seu território, né? Criando regiões, e ele foi bem conhecido também pelo feito, né? O grande feito de unificar os mongóis. Uma tribo com outra tribo se tornam mais fortes, né? Ele unificou mongóis, né? Que era praticamente impossível isso ter acontecido, então foi um baita feito, né? E conquistando, fortalecendo seu próprio exército, né? Crescendo política e comércio em suas regiões, tudo em nome de Gengis, correto? E claro, dentro desse meio período, né, esqueci de comunicar, expandindo seu império da Ásia para a Europa, porque eu não sei se eu comentei aqui, era o Mongol, era asiático, né, continente asiático. Então ele estava nesse processo de expandir do asiático para o europeu. Claro até aqui? Tá, Edu, e como que ele expandiu seu império? Guerra. Briga. Muita briga, né? Mas brincadeiras à parte. Cara, a principal estratégia que ele usava
que foram muito habilidosos, inclusive, né? É a estratégia que ele chamava de cavalaria leve, né? Que é uma velocidade de ataque imensa. Isto quer dizer que ele dilacerava uma tribo em questão de hora, não horas. Questão de hora, 1 hora ele dilacerava uma tribo. E isso é muito rápido. Contendo também a habilidade com mensageiros, certo? Então, tipo, mensagens, né, pra lá e pra cá, pra fortificar a sua união. E quem não se juntava à união. Muito bom citar também que a aliança, a princípio, ela foi formada com as tribos vizinhas dele, certo? Cujo que, em troca da sua lealdade, ele vos cedia o apoio militar, né? E aquela altura do campeonato, manda quem pode e obedece quem tem juízo, correto? Então, eles queriam o apoio militar do Gengis Khan, justamente pelo grande poder que ele possuía. Ah, Edu, mas por que Gengis Khan? Aí que nasceu o nome dele. Vou te explicar. Gengis Khan recebeu esse título, né? Porque, como eu falei, o nome dele é Temid. Mas ele recebeu o título de Gengis Khan através, depois de unir os guerreiros mongóis. O que significa Gengis Khan? Gengis Khan nada mais é do que o rei líder poderoso, ou o rei mais poderoso, alguma coisa assim, é alguma coisa de um rei poderoso, entendeu? Então, tipo, assim que ele concluiu algumas de suas alianças e demonstrou um pouco do que ele é capaz, ele foi nomeado Gengis Khan. Então, assim que ele concluiu várias conquistas no continente asiático, ele continuou, como por si só, a focar na expansão do seu império, né? Criando uma política centralizada, que era basicamente ter o controle, né? Ter uma administração nas terras cujo seu domínio. Ou seja, como Gengis Khan era um só, ele não podia estar sempre em todas as tribos comandando ao mesmo tempo. Correto? Sendo assim, elegia como se fosse a nossa. Daí surgiu a nossa política de hoje, onde o povo se unia e falava: eu quero aquele ali para comandar essa tribo. Era como se o Gengis Khan fosse o presidente e eles fossem os prefeitos. Então cada tribo seguia a lógica política do Gengis Khan e a ideologia dele. Muito bom citar que quando eu digo comércio de transporte, eu estou falando de longa distância, certo? Porque o processo de comércio, por exemplo, eu levo seda de uma tribo para outra, já existia. Eu estou falando de um comércio expandido, um comércio avançado. Ocidente e Oriente. A cavalinho. Pegou a visão? Bom citar antes da gente continuar a nossa sei lá, uma biografia isso aqui? Um vídeo do Gengis Khan. Antes da gente continuar, é bom falar de seus sucessores, certo? Gengis Khan, a gente não tem registro específico de quantos filhos ele teve, mas foi entre 4 e 6 filhos com aborte. Aí uma notícia que vai chocar vocês, mas nem tanto. Era de se esperar de um general de guerra. E teve mais alguns por aí com outras mulheres. Porque uma curiosidade que eu tava esperando o vídeo todo pra falar é a seguinte: essa aqui eu tive que pesquisar no fundo da grota pra achar essa curiosidade. Tá aqui. Naquela época era muito comum existir muito mais homens do que mulheres nas tribos, correto? Sendo assim, eles tinham uma prática de sequestro. Exemplo, eu tenho a minha mulher, aí chega um líder de outra tribo, rapta a minha mulher pra ficar com ele, porque ele não tem mulher. Simples assim. Um dos motivos que fez o Gengis Khan ficar maluco, pai. Ficou louco.
Foi onde ele virou essa máquina de guerra que a gente conhece hoje como Gengis Khan. Em agosto de 1227, Gengis Khan vem a falecer. Olha, eu pesquisei bastante e não tive registro de como ou por que ele morreu. Mas conseguimos imaginar como ele morreu. Sendo assim, o que aconteceu com o seu império, Eduardo? Aqui estamos no final do vídeo, então vou resumir. As cria fizeram as mesmas coisas que ele. Pegaram o império e a ideologia de seu pai e tocaram pra frente. Simples assim. Então, dessa forma simplificada, né, desse jeito bem grotesco, eu gosto de dizer assim também, de uma explicação básica e rápida da história de Gengis Khan, né? Eu particularmente acho fascinante a história de Gengis Khan, tudo que ele fez, né? Não é a intenção de ser um vídeo para você estudar, né? É um vídeo de curiosidade sobre quem foi o Temídio, certo? Então assim, esse é um novo quadro que eu tô criando aqui no canal, tô inventando, né? Vou criar ali uma playlist ali e vou fazer mais alguns. Se você curtiu esse vídeo, meu jovem, deixa um like, um comentário aqui, me diz quem você quer ver que eu fale na próxima vez. Dessa vez foi o Gengis Khan. Dessa vez foi o Temídio. Da próxima vez pode ser os Peaky Blinders, por exemplo, que eu tava comentando com a mulher. Da próxima vez pode ser os Samurais. Não sei. Quem sabe? Curtiu o vídeo, irmão? Deixa o like, fortalece aí pra nós aí. E essa foi a história de Gengis Khan. Valeu, até a próxima.